Oi, tudo bem? Meu nome é Cadu, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu já convido você a se inscrever se você gostar do assunto do vídeo e você curtir também. Isso mostra para o YouTube que você gosta desse tipo de vídeo e ele manda para mais pessoas, inclusive. Há 2 vídeos atrás eu falei sobre a minha aprovação no mestrado em matemática na Unicamp. Trouxe alguns detalhes, coisas que provavelmente me fizeram passar no programa. E hoje eu vou estar trazendo aqui alguns pontos para vocês sobre como a minha trajetória poderia ter sido diferente se eu fosse medalhista quando eu era criança. Durante toda a minha trajetória, principalmente na faculdade, eu vi coisas que eu poderia ter conquistado, vantagens que eu poderia ter tido se eu fosse medalhista. Eu sempre fui um aluno muito bom em matemática, muito organizado, um aluno maduro, respeitador na escola, inclusive. E eu acredito que eu tinha todo o potencial, não só para ser medalhista, mas para alcançar voos ainda maiores. Hoje eu entendo que não foi falta de potencial que eu tinha. Eu acredito que foi uma falta de direcionamento e uma falta de conhecimento. Se eu pudesse descrever assim um arrependimento que eu tinha de quando eu era pequeno, é que eu poderia ter pesquisado mais sobre a BIMEP. Eu sempre fui um aluno que pesquisou sobre muitas coisas. Aos 12 anos eu estudei espanhol, para vocês terem uma ideia, né? Então, se eu tivesse pesquisado na internet como estudar para a Olimpíada de Matemática, já que eu não tinha incentivo da escola, de professores, eu teria descoberto que a UBMEP ela fornece muitas coisas para você estudar sozinho. No próprio site da UBMEP você pode ver provas anteriores, resoluções, no YouTube tem videoaula. Então o meu arrependimento é basicamente não ter pesquisado sobre isso. E hoje eu descubro que eu poderia ter estudado em casa e me preparado para o UBMEP e ter sido medalhista. A primeira grande mudança que ia ter eu sendo medalhista e tendo a mentalidade que eu tenho hoje é que eu faria a iniciação científica, que basicamente eu ia receber uma bolsa de R$ 300 para ter aulas mais avançadas de matemática. Consequentemente, isso ia mudar a minha mentalidade, fazer com que eu acreditasse mais no meu potencial, e eu não teria feito engenharia civil. Eu imaginava que talvez era uma área que não era promissora, né, que engenharia civil era uma profissão que tinha status, né? Isso fez com que eu me iludisse pela área da engenharia civil e não focasse no que de fato é o meu talento. Eu comecei faculdade de engenharia civil, eu tinha 18 anos, daí eu fiz 3 semestres ainda, aí depois eu cancelei por um semestre e fui estudar para fazer o Enem de novo e começar matemática. Aí começou a pandemia, passei 1 ano e meio sem estudar, e aí com tudo isso eu acabei me formando aos 27 anos. Ou seja, dos 18 anos até os 27, eu demorei 9 anos para me formar em matemática. Eu acredito que se eu tivesse começado matemática desde os 18 anos, hoje eu já estaria fazendo mestrado, quem sabe até o doutorado. Não, eu não diria que eu perdi tempo, mas esse processo teria sido simplificado se eu tivesse mais maturidade do que eu queria para minha vida. Eu acredito que eu conseguiria isso através da iniciação científica, de alguma premiação que fizesse com que eu tivesse mais autoconfiança sobre mim. Quando finalmente eu comecei matemática na Universidade Federal do Piauí, a realidade é que eu tinha que trabalhar. Então, eu trabalhava durante o dia inteiro em um call center, na verdade até meio-dia, atendendo ligações. É um trabalho muito estressante, para quem não sabe, acho que é um dos piores trabalhos que tem, trabalhar como call center. Pessoas muito mal educadas que você pode atender, né? Algo muito estressante ficar recebendo muitas ligações. E eu trabalhava à noite, né? E aí isso fez com que eu perdesse muito a expectativa do que eu queria para minha vida. Até então, uma pessoa que queria fazer mestrado, doutorado em matemática, porque eu sempre tive essa vontade, eu estava meio que pensando, poxa, eu quero pelo menos terminar a graduação e ser professor aqui do nível básico para ganhar um salário intermediário. E outra coisa que teria mudado na minha vida é que se eu fosse medalhista, eu teria recebido o PICME, que é o Programa de Iniciação Científica e Mestrado, que é uma bolsa que você recebe de R$ 700 que você recebe na graduação, que é uma ajuda de custo. Então eu não teria nem precisado trabalhar na minha graduação, porque com essa bolsa eu ia ficar mais motivado a tentar conseguir a minha permanência, já tendo pelo menos o básico, porque lá na universidade eu poderia concorrer à isenção do valor de alimentação, poderia conseguir outras bolsas, permanência com editais futuros, né? E aí, ou seja, resumindo, provavelmente não precisaria nem trabalhar. Outra coisa que poderia mudar na minha vida, caso eu fosse medalhista, é que talvez eu nem tivesse feito matemática na Universidade Federal do Piauí. Eu sempre pesquisei sobre quais eram as melhores universidades do Brasil, os melhores programas de mestrado, doutorado, porque eu sempre quis isso, né? E aí, se eu tivesse já essa autoconfiança,
já tivesse esse direcionamento ali para a matemática, para ser um estudante mais avançado, eu teria procurado excelentes programas, como por exemplo da Unicamp, ter feito a graduação na Unicamp ou na USP. Eu não teria feito na Universidade Federal do Piauí. E era a zona de conforto que eu estava ali, né? E como eu não tinha expectativas altas, que eu poderia ter conquistado com a UBMAP, então essa teria sido uma coisa que poderia ter sido diferente. A mudança de chave que aconteceu na minha vida foi quando uma coisa aleatória assim aconteceu. Foi meu cunhado vir para morar aqui em Joinville, Santa Catarina. E aí, como ele queria que a minha irmã fosse morar em Santa Catarina também, e aí eu já queria morar fora do Piauí, eu pensei, eu vou juntar o útil ao agradável. Vou morar lá, aí consegui transferir a faculdade de matemática com a ideia de chegar lá e trabalhar e estudar. Porém, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu me deparei foi com a universidade com muitas bolsas. Auxílio moradia, alimentação, até auxílio internet tinha, monitoria, e também tinha a possibilidade de você fazer alguma atividade na universidade e você ganhava uma bolsa. Nossa, isso renovou assim, as minhas energias, fez com que eu tava olhando para baixo, passasse a olhar para cima de novo, né, e começasse a novamente querer muito fazer um mestrado, um doutorado, sentir que isso era possível de novo, sabe? E aí pronto, eu me organizei nos estudos, tentei tirar a nota mais alta. Nos primeiros semestres, para você ter uma ideia, a minha média era tipo 9,5. Eu tenho média 10 em cálculo, me esforcei bastante. Eu fiz monitoria, inclusive, de teoria dos números, lógica, matemática, tudo que era possível eu fiz para que eu tivesse o maior desempenho possível na universidade. Imagina eu recebendo todas essas bolsas, esses auxílios, e conciliando com a iniciação científica e mestrado, que é uma bolsa de R$700, né? Eu ia receber bem mais na graduação. Outra vantagem que eu teria se eu fosse medalhista é que eu passei a me inscrever, quando eu fui me inscrever num curso de verão, eles viam lá as tuas qualificações, as tuas distinções, como eles chamam, né? E uma das distinções é a história medalhista. Então, eu tentei me inscrever, por exemplo, no programa de verão do IMPA, que é um Instituto de Matemática Pura e Aplicada do Rio de Janeiro, e eu acredito que eu não fui aprovado porque eu não era medalhista. Acho que eles tinham claramente uma preferência por medalhistas, né? Outra vantagem também de ser medalhista é que quando eu fui fazer minha inscrição do mestrado, também tem essa questão de distinções. Se eu tivesse distinções do tipo medalha, por exemplo, eu acredito que eu teria recebido um bom adicional na pontuação, principalmente porque é mestrado em matemática, né? Então, se você era medalhista, tinha essa facilidade. Na verdade, uma coisa que eu esqueci de falar também é que quando eu fui ingressar em matemática, talvez eu nem precisasse ter feito o Enem. Porque existe hoje as vagas olímpicas. É uma forma de ingresso em que uma parte das vagas da universidade elas são destinadas a pessoas que simplesmente têm medalhas. Inclusive, quando eu fiz o curso de verão na Unicamp, que durou 1 mês e meio, que era presencial, eu conheci uma menina que entrou com medalha de bronze no curso de matemática. Então, isso não só para mim é uma verdade, todas as facilidades que a UBMAP tem, como é algo muito concreto, porque eu vivenciei isso. Eu conversei com ela me explicou a história de vida dela. Ela morava no Nordeste também. E foi uma surpresa para ela. Ela se inscreveu, não esperava que ia passar. E hoje ela está na Unicamp, fazendo a graduação dela, né? E ela está muito feliz. É muito interessante parar para pensar que daqui a 2 meses eu vou fazer o mestrado na Unicamp. Eu estou muito orgulhoso. É um programa incrível, faz anos que eu encho o saco dos meus professores se quero fazer mestrado lá na Unicamp. Ver que eu não era um gênio, mas pelo fato de eu ter maturidade, apesar de eu não ter tido esse conhecimento, essa instrução de fazer o BMAP, eu sempre fui um aluno maduro e isso fez com que eu não me perdesse no caminho. Eu sinto muito orgulho e o fato de eu ter sido essa maturidade e ter chegado onde eu cheguei faz com que eu cheguei aonde eu quis chegar, só que tudo que eu passei fez com que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Eu me considero uma pessoa muito sensível em relação ao ensino dos alunos. É de partir o coração ver alunos com bastante potencial em matemática, por exemplo, que são desperdiçados. E eu acredito que a UBMAP é uma forma de fisgar esses alunos, de fazer eles despertarem. Por isso é o nome do canal, né? Desperta Medalhista. Deles despertarem e eles não perderem o foco. Não é impossível, claro, mas eu tenho muita convicção de que uma medalha, de ser medalhista no ensino fundamental, ele vai facilitar muito a vida das crianças em vários sentidos. No sentido de direcionamento, no sentido de facilidades mesmo na vida, né? E de portas que vai abrir durante toda a vida do aluno. Eu confesso para vocês que eu ainda não sei como, eu ainda estou aprendendo com o tempo, mas eu quero chegar nessas criancinhas que têm muito potencial, abrir os olhos delas, e eu não quero que elas se perdam no caminho. Eu quero que a UBMAP seja um alicerce para essas crianças e elas possam voar,
fazer coisas muito grandes, né, não desperdiçando o potencial que tem. Esse é o objetivo do canal. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, assistiu até aqui, se inscreve no canal, curte, comenta, fala o que você gostou, dá ideia de sugestão aqui pro canal. Eu quero que esse canal cresça muito, que chegue a várias crianças, que eu consiga mudar a realidade dessas crianças. E você é muito importante nesse sentido, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, até mais, valeu!